Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kel Braga, bem-vindo ao meu canal. E o vídeo de hoje, como já diz no título, como eu perdi a memória. Vou explicar como eu perdi a memória, por quê, quando e os motivos e tudo que aconteceu nesse período de 30 dias. Realmente, eu fiquei 30 dias sem memória. Bora lá? Bom, ai, tá muito calor, socorro. Aí, ó, falei que eu ia pintar o cabelo, pintei. O último vídeo, eu falei que eu tava com 300 metros de raiz. Pra quem assistiu aí meus 2 vídeos atrás, não sei, eu falei que eu ia pintar o cabelo, pintei. Bom, quando eu tinha 15 anos, devido a uma palhaçada de descer a escada de 2 em 2 degraus, correndo, que adolescente é fogo, né? Eu tinha 15 anos e eu achei que eu podia fazer tudo na vida, que nada ia me acontecer. Isso acho que acontece com todos os adolescentes, né? Essa ideia maluca assim que a gente é imortal ou então que nada de ruim pode acontecer. Eu desci na escada da minha casa, que eu morava no 2º andar, e aí, descendo de 2 em 2 degraus, eu acabei perdendo a noção do degrau, do próximo degrau que eu teria que pisar, e fui direto bater na cabeça em todos os restantes do degrau que ainda tinha pela frente. Eu caí, né, e fui bater na cabeça. Não aconteceu nada, assim, não desmaiei, não abriu a cabeça, não sangrou, não aconteceu nada. Eu simplesmente fiquei em choque quando eu acabei quando eu parei, né, de cair, e eu gritei pela minha irmã. Gritei pela minha irmã Andréia, pela minha irmã Lani, que elas estavam em casa, as duas estavam em casa. E a minha irmã Lani, ela morava na casa de baixo, da onde eu morava, e ela estava grávida de 9 meses. Tanto que minha sobrinha nasceu 3 dias depois do meu acidente. E aí eu berrei as minhas irmãs, e nisso que eu berrei elas, minha cabeça apagou, eu desliguei mesmo. Aí eu só senti uma mão me puxando, que foi a minha irmã grávida de 9 meses, tentando me levantar. E aí eu fui subindo a escada de volta até a minha casa, e nisso eu quase que desmaiei, eu senti fraqueza nas pernas, minha cabeça apagou, eu vi um apagão, e aí eu fui para trás, assim, e minha irmã, não, foi o contrário, a minha irmã que não estava grávida que me levantou, e a que estava grávida estava no alto da escada e com o maior barrigão, quando viu que a gente ia cair para trás, assim, né, porque como eu fui quase desmaiando, a minha irmã que estava me segurando não aguentou meu peso e já ia cair junto. Essa minha irmã grávida faltava 3 dias, né, pra parir, segurou a gente e puxou. Ela achou até que ia parir ali naquela mesma hora, né? Porque ela maior barrigão puxando 2 irmãs pra não cair de novo na escada. Coitada, foi um estresse, gente. Aí, nisso me colocaram dentro de casa, só que aí quando eu deitei no sofá, eu desmaiei. Minha cabeça apagou totalmente. Mesmo eu desmaiada ali, eu ainda estava sentindo um pouco de vozes no fundo, alguém falando, uma perturbação, só que já era. Aí a mente apagou totalmente. Quando eu abri os olhos, aí foi quando eu não tinha mais a noção de quem eu era. Eu vi um mundo completamente diferente. Eu vi coisas que na minha cabeça apagou, mas que ao mesmo tempo algo era familiar. Porque era a minha casa, né? Era a minha sala, mas eu não estava ali, assim, meu cérebro, alguma parte ali apagou as lembranças recentes e lembranças antigas. Chamaram meu vizinho para poder me levar para o hospital. Quando ele veio me pegar, eu entrei em pânico, comecei a gritar, não, falando que não queria que me pegasse, minha cabeça latejando, e eu não sabia o que estava acontecendo, aí do nada desmaiei de novo. Quando eu acordei, eu já estava dentro do carro dele a caminho do hospital. E aí eu também não estava sabendo o que eu era, quem eu era, de onde eu vim, que planeta estamos e o que está acontecendo nessa vida. Muito estranho essa sensação de não se conhecer, não conhecer o que está ao redor, porque assim, eu não sei quantas pessoas, quando a pessoa perde a memória, o que ela sente, o que outras pessoas sentem ou sentiram. Eu sei a minha experiência, eu me senti completamente perdida, como se eu estivesse em outro planeta. Essa era a sensação, porque as coisas não faziam sentido, objetos não faziam sentido, tanto que eu não sabia a diferença de um monte de coisa, eu não sabia mais para que se usava várias coisas. E aí eles chegam no hospital, fiquei lá de um dia para o outro fazendo um monte de exame, ultrassonografia não, tomografia. Engraçado, né? Eu caí de uma escada, bati a cabeça e no hospital que eu fui não tinha leito e eu passei a madrugada numa escada para melhorar a vida, né? Passei a madrugada sentada numa escada esperando o resultado dos exames.
Chegando, aí no dia seguinte me trouxeram para casa e tudo mais, e eu tive pequenos flashes de memória, assim, pequenas coisas me faziam lembrar de alguma situação, como por exemplo quando o médico levantou assim a radiografia para ver, né, que primeiro eu tirei a radiografia do rosto e tal, antes de fazer as tomografias, e aí quando ele levantou a chapa assim, eu lembrei. Nossa, porque assim, os traumas ficam guardados, né? Eu tive sinusite a minha vida inteira, então eu fiz muitas radiografias da face para acompanhar para o tratamento de sinusite. Quando o médico levantou, aquele movimento dele levantar a chapa, eu lembrei que eu tinha sinusite, entendeu? Então assim, eu não lembrava da minha mãe, eu lembrava de mim, mas eu lembrava que eu tinha sinusite. Pra você ver como o cérebro da gente é realmente um grande quebra-cabeça. Essa pecinha da sinusite se encaixou naquele momento. E o médico parecia muito, muito com um primo meu que eu não via. Olha que doideira, eu tinha 15 anos. E tinha 10 anos que eu não via um primo meu que estudou comigo no jardim de infância quando eu tinha 5 anos de idade. Quando eu olhei pro médico, eu falei assim... Yurik, eu lembrei do meu primo, cara, que eu não via há 10 anos. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu vi um médico parecido com meu primo. Então, esses flashes de memória foi me mostrando que eu deveria ter calma, paz, que tudo ia se ajustar. Nossa, tá muito calor. Calor. Ai, gente, eu tô adorando meu cabelo. Voltou Merida. Tava já apagadão, tava até louro já. Eu amo essa cor fogo. Ai, calor. Bom, voltando. Aí, a minha irmã que tava comigo, a Andréia, ela pegou e ainda falou assim... Ué, você lembra do nosso primo Yuri? Falei assim, ele é igualzinho do Yuri. Entendeu? Então, assim, então a memória da gente é muito doida, cara. A cabeça da gente é muito complexa. A gente tem umas memórias... Eu nunca mais falei com meu primo, nunca mais tinha falado com ele. Engraçado que depois, quando eu recuperei a memória, um tempão depois, eu achei esse meu primo no Facebook, porque ele mora na cidade distante. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, e ele mora no Rio de Janeiro também, mas Ai, me fala, Itaperuna. Ele mora em Itaperuna, então é 6 horas daqui de onde eu moro. Então eu não tinha mais mesmo contato com ele. E aí eu achei ele no Facebook e aquilo me deu uma emoção forte, sabe? Eu escrevi pra ele, olha, primo, eu passei por um acidente e tudo mais. E uma das primeiras coisas que eu lembrei foi de você. Eu falei isso com ele porque foi pra mim importante, entendeu? Foi muito importante eu ter essa lembrança dele. Porque eu chorava no jardim de infância e eu só parei de chorar quando ele sentava do meu lado. Ele ficava comigo e ficava, calma, prima, tá tudo bem. Aí a gente criancinha ali e ele me acalmava. E eu ficava bem. Então isso marcou na minha cabeça aquele trauma da primeira escola, né? Do primeiro contato com outras crianças, assim, de socializar. E ter ele ali do meu lado fez com que eu me sentisse bem, fez com que eu me acalmasse. E isso ali, quando eu perdi a memória, essa cena voltou, dele ali me calmando, me tranquilizando no momento que eu vi um médico que parecia com ele. Doideira, né? Aí no dia seguinte a gente foi pra casa e tudo mais, e aí começou assim, todo mundo já sabendo, a família, alguns amigos próximos, na escola. Meu pai teve que ir na escola pra pedir pra... ver o que podia fazer, porque já era final de ano, era 22 de novembro, 22, ó, maluquinha, 22 de novembro que eu sofri um acidente e já estava na época das provas finais. Aí o diretor da escola, ele só pegou minha nota do terceiro bimestre e repetiu a nota, e aí eu passei de ano, eu não precisei fazer as provas finais, ele me passou de ano. Ainda bem que eu tinha boas notas, senão a pessoa nem dobrando a nota dava para passar. E aí foi assim que eu passei. Isso foi o primeiro ano... Foi no primeiro ano do ensino médio. E aí, os familiares começaram a querer me visitar, parentes começaram a querer me visitar, né? Assim, os amigos da rua e tudo mais. E minha mãe não deixava, minha mãe não sabia como lidar com aquilo, como fazer... porque eu ficava nervosa, eu chorava, eu ficava com medo das pessoas. Muito estranho, gente, muito estranho. E eu tenho essa sensação. Eu tenho a lembrança de antes de sofrer o acidente na memória, eu tenho a lembrança do período que eu fiquei sem memória e de agora. Se eu esqueci alguma coisa, ou realmente alguma coisa apagou, como é que eu vou saber, né? Mas eu sempre tive a memória muito boa, eu sempre gravei datas de aniversário de todo mundo. Eu sei a idade e data de aniversário dos meus amigos, dos meus parentes, de todo mundo. Eu falei, hoje é dia de fulano, e caramba, hoje é dia tal, e hoje é aniversário do fulano, que eu não vejo há 20 anos, mas eu sei que é aniversário dele. Eu tenho isso, e justo eu, que tenho uma memória pra gravar tudo, pum, perdi a memória, apagou. Uma doideira isso, né? E o interessante também, assim, de perder a memória, é que eu perdi a noção de certos objetos.
quando vinha um parente meu me visitar, eu me escondia atrás da geladeira, né? Me escondia atrás das coisas, só que eles sempre traziam algo que, como se eles quisessem que eu lembrasse deles, sabe? Por exemplo, uma amiga minha veio me visitar e ela trouxe da casa dela uma fita de vídeo, uma fita, você vê a época, hein? Isso foi em 1999. Gente, foi em 1999 que eu perdi a memória. Que é 21 anos atrás. 21 anos atrás, nossa. Aí, essa minha amiga levou uma fita pra mim do aniversário de 15 anos dela, pra eu poder assistir e ver que eu participei de uma festa dela, que pra ela foi importante. Ela me homenageou, ela me... Aquelas festas antigamente que falava fulano de tal, aí chamava a amiga lá e dava uma cesta, que antigamente festa de 15 anos tinha muito isso. Não sei se hoje ainda tem. Mas aí eu fui homenageada e aí eu fui lá na frente, recebi a cesta, mas ela levou essa fita pra eu ver que ela era minha amiga, uma das melhores amigas que eu tinha, né? Eu tinha poucas melhores amigas, mas ela era uma das minhas melhores amigas. E aí na hora de pegar a fita e colocar no aparelho, eu sabia perfeitamente o que fazer. Eu peguei a fita no automático, fiquei tão feliz que eu queria me ver, eu queria saber o que eu estava fazendo no mundo que apagou, que eu peguei a fita, enfiei no videocassete e dei o play. Aí meu pai ficou me olhando assim, minha mãe falou assim, caramba, você não sabe o que é um absorvente, que é o útil na sua vida, mas você sabe dar o play numa fita. Aí eu olhei para meus pais assim, foi algo muito automático, entendeu? Foi uma parada assim que tava ali escondidinha na minha cabeça. Então coisas no subconsciente eu fazia rapidinho e ao mesmo tempo eu ficava parada olhando para um semáforo mudar de cor, achando aquilo super interessante, entendeu? Então tinha coisa assim que eu sabia e tinha coisa que, gente, que aparelho é esse que fica vermelho, amarelo e verde do nada? Para que ele serve? Os médicos falavam pra minha mãe que minha memória não ia mais voltar. Isso que deixou minha mãe apavorada, tadinha, muito mesmo apavorada, porque falou assim, olha, ela teve um trauma muito grande e tudo mais, uma pancada muito forte, o lado dela da memória foi desligado, ela não vai mais recuperar a memória. Se recuperar a memória, vai ser pequenas coisas, não vai lembrar de tudo. Minha mãe chorava, minha mãe orava, nossa, acontecia de tudo, minha mãe não deixava eu fazer nada, minha mãe ficou com medão e começou a me tratar como se eu fosse um bebê que ia quebrar a qualquer momento, entendeu? E na hora assim que a gente ia no médico, ela tinha tanta preocupação em segurar minha mão, ela achava que eu ia fugir, eu acho que ela pensou que eu tava maluca. Tadinha, mãe. Ela achava que eu ia virar essas pessoas realmente especiais que precisam de cuidado o tempo inteiro. Eu ficava acalmando ela, eu falei, calma, tá tudo bem, eu não vou sair correndo. Não precisa apertar minha mão com essa força. Ela segurava minha mão, assim, na hora de atravessar a rua, como se eu fosse do nada disparar para um lado, sabe? E eu ficava acalmando ela, tá tudo bem. Eu falava calma. O mais estranho de tudo que agora eu lembrei, gente, eu usava as roupas mais bizarras. Não tem aquelas roupas que a gente tem no guarda-roupa que a gente tá lá guardado, mas a gente nunca mais usou, nunca mais vai usar na vida porque não combina mais com você? Eu, do nada, mudei a minha personalidade. Eu não sabia como eu me vestia, eu sempre fui roqueira, sempre gostei de preto, sempre gostei de muita roupa, muita pulseira, assim, bem louca, bem diferente, as roupas bem de banda e tal. Só que aí eu pegava aquelas blusas assim, nada a ver com nada, sabe? Colocava, botava aqueles shorts esquisitos e saía, ficava tudo me olhando assim, gente, de onde ela tirou essa roupa? Porque roupa que eu não usava há anos, eu peguei do meu armário assim, não sei usar, pegava a roupa do meu irmão, usava, então assim, nada com nada. Então tinha coisas que eu não sabia mais sobre mim. E aí eu saí usando qualquer roupa aleatória. E isso fazia com que as pessoas pensassem que eu tava maluca. Mas eu não tava maluca, eu só tava tentando tentar me conhecer de novo. E o meu pai, cara, ele é muito sacana, é um cara muito doido. Tudo ele tem um lado assim que ele consegue tirar o humor daquilo, né? Tudo ele consegue ver o lado bom e tirar proveito e tirar a zoação disso. E isso é maravilhoso, porque não se estressa, né, muito. E eu lembro que ele ficava tentando me dizer as coisas que eu gostava, só que era tudo mentira. Gente, eu odeio lavar louça. Eu odeio lavar louça, toda força do meu coração, isso é até hoje. E ele falava assim, você quer se conhecer? Vem cá. Aí via aquela pia cheia de louça e falava, começa por aqui, você vai lembrar, você ama lavar louça. Que pai... Ele falava, você ama lavar louça. Cara, que doideira. Eu ficava lá lavando louça, achando aquela louça uma merda. E falando, gente, realmente eu gostava disso. Que saco, hein? Lavar louça, um troço chato. Eu gostava, mas tá bom, já que eu gostava, eu vou lavar. E eu lavava feliz aquela louça ali, achando que eu tava voltando a ser o que eu era. Eu odeio cebola. Odeio cebola. Eu só como cebola se ela tivesse no vinagrete, no churrasco. Porque aí já pegou o gostinho do vinagre e tudo mais. Aí eu até como, mas cebola na comida, as coisas assim, eu não como, eu odeio o cheiro da cebola. Ele mandou eu morder uma cebola e falou que eu gostava de comer cebola crua.
Cara, isso foi uma das maiores ruindades. Mas isso foi muito engraçado, porque ele falou assim, não, você adora cebola, pode comer, você ama, você come assim, igual maçã. E eu peguei aquela cebola descascada e dei um mordidão, fiquei comendo aquilo, chorando. E falei, não, já que eu gostava, né, tentar comer. E ele rindo. Entendeu, né? Pra você ver como é que é meu pai. Mas tudo bem, foi pra ficar engraçado. Foi pra hoje eu estar aqui contando e rindo disso. E pra todo mundo que eu contei, né? Poucas pessoas que eu contei, porque assim, quase ninguém sabe dessa história. Isso que eu tô contando agora, quase ninguém sabe da minha vida. Só mesmo familiares que nem devem mais lembrar. Talvez realmente, né? Você perdeu a memória uma vez. Talvez seja isso. E pouquíssimas pessoas. Minha mãe não falava pra ninguém porque ela tinha... sei lá, não sei se é aquele medo, né, de eu ficar maluca, não sei. E algumas pessoas da igreja dela que eu nem tenho mais contato com essas pessoas. Aí eles faziam oração por mim e tudo mais. Mas assim, eu mesma nem sei quem são as pessoas que sabem. Pouquíssimas sabem. E aí meu pai ficava assim, nessa brincadeira de querer contar a piada que eu mesma tinha contado pra ele. Ele pegava, contava pra mim e eu morria de rir, sabe? E ele depois falava, você que me contou essa piada. E eu achava isso interessante. Iam uns primos meus lá em casa me visitar. O chato, assim, de visita, que a visita ia e começava a chorar. Como é que você não lembra de mim? Ah, a gente fez isso junto. Você era minha amiga, você era meu amigo. Eu sou seu amigo. E a pessoa ficava chorando e eu ficava triste vendo aquilo. Eu não queria mais receber visita nenhuma, porque eu achava que eu tava entristecendo as pessoas. Ai, meu Deus do céu. Gente, deixa aí no comentário se vocês conhecem alguém que já perdeu a memória, se você mesmo já perdeu a memória. Deixa no comentário algo sobre isso. Vamos compartilhar, né? Ai, calor. Gente, eu tô adorando meu cabelo, por isso que eu tô sacudindo ele toda hora. Tá muito bonitinho. Tinha, como eu falei, objetos que eu não conhecia mais, né? Como absorvente, eu não sabia como usar. Até garfo. Por exemplo, um garfo, eu sabia que era um garfo, mas eu não sei se eu vou saber explicar agora, que eu não entendia o motivo do garfo. Eu olhava o garfo e ficava olhando para ele assim, cotonete, não sabia para que servia cotonete, como que ligava o chuveiro, como que um monte de coisa. Minha mãe não sabia, até aonde eu não sabia. Ela ficava, você sabe tomar banho, né? Eu falei, não sei se você toma banho. No dia seguinte que eu cheguei do hospital. Ela abre o chuveiro, deixa a água cair no corpo, passa o sabonete assim, em tudo, depois se enrola na toalha. Desliga o chuveiro e se enrola na toalha. Então assim, o banho também foi algo bem louco, sabe? Meu primeiro banho, eu abri no chuveiro, eu tenho umas sensações estranhas, como se o mundo fosse novo e eu estivesse ali participando dele pela primeira vez. Mas ao mesmo tempo eu fazia outras coisas super no automático, botar um sapato, escovar os dentes, entendeu? Então assim, comer, até abrir lata. Eu sou canhota. Abrir lata com a mão esquerda é um absurdo, isso não existe. Um dia eu vou falar sobre isso, fazer um vídeo sobre canhoto. Gente, canhoto tá no mundo sofrendo, porque nada no mundo é para canhoto. O mundo não foi feito para os canhotos. Então, assim, tem o abridor de lata que é muito difícil. E eu peguei o abridor de lata e eu sempre abri com a mão certa, com a mão direita. Mesmo sendo canhota, eu abro a lata com a mão direita. Eu abro direitinho. Eu me treinei a fazer isso. E mesmo sem memória, minha mãe pediu para eu abrir uma lata de milho. Eu peguei o abridor com a mão direita e abri normalmente. Meu cérebro não bugou em relação a isso, entendeu? Que eu peguei o abridor e fiquei assim toda torta. Eu já vi várias pessoas canhotas tentando abrir uma lata, é a coisa mais feia do mundo. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, treina com a outra mão, é tão mais simples. É melhor ficar um pouco sem jeito fazendo com a mão certa do que abrindo ao contrário, é muito ruim isso. Ai, meu Deus, deixa eu tentar resumir aqui a história. E aí, depois de 20 dias, algumas coisas já estavam voltando, algumas lembranças, certas coisas sobre minha vida. Eu tinha um namorado na época, que eu já estava namorando com ele acho que há 1 ano e tal, e eu também esqueci dele. Foi uma coisa bem interessante que ele ficou uns dias sem me ver, com medo da minha reação. Não é o meu marido hoje, foi um ex-namorado mesmo que eu tinha na época. E aí ele foi até mim e tal, a gente conversou e eu fiquei com muito medo dele, como é que pode, né? Do nada eu tinha uma vida, um namorado, entendeu? Então foi bem doido, bem confuso. E aí depois de 30 dias certinho, 30 dias não, uns 3 dias antes de completar 30 dias, eu chorava também muito porque eu queria voltar a lembrar das coisas. Era o tempo inteiro pessoas me cobrando, pessoas falando comigo, poxa, como é que você não lembra disso? E eu ficava me sentindo mal, achando que eu estava entristecendo as pessoas, e eu ficava triste. E aí eu
como eu era assim, da igreja e tal, né, muito cristã, e aí eu comecei a orar muito, pedindo a Deus que aquilo voltasse pra minha cabeça, minhas memórias. E aí naquela noite eu tive um sonho, olha que doideira, eu sonhei que um homem vinha assim na minha direção e falava assim, fica calma, sua memória vai voltar antes do Natal. Ele falou isso no meu sonho, cara, bem doido. Eu falei assim, aí eu acordei com aquilo assim meio confusa, eu contei pro meu pai, falei, pai, tive um sonho muito doido. Sonhei que um homem veio na minha direção assim, aí quando eu ia tocar nele, ele se afastava e falava, calma, você vai, não se preocupe mais, você vai recuperar sua memória antes do Natal. E eu perdi a memória dia 22 de novembro e no dia 22 de dezembro, um pouco antes do Natal, eu acordei, meu pai me acordava, pra você ter uma ideia, meu pai me acordava todo dia batendo na minha cabeça e falava assim, toque, toque, tem alguém aí dentro? E nunca tinha nada dentro, né? A ideia dele de me acordar brincando. Aí eu ficava confusa com aquela brincadeira, porque eu não entendia a brincadeira, mas ele tava ali rindo e ele sorrindo me deixava feliz. E aí um dia ele abriu a porta do meu quarto e bateu na cabeça, toque, toque, tem alguém aí dentro? E eu falei assim, calma que tá todo mundo entrando. Tá todo mundo entrando na minha cabeça. Eu acordei como se minha cabeça estivesse fazendo assim um download, um upload de tudo da minha vida. E eu tava absorvendo e as imagens vinham as lembranças muito aleatórias de coisas recentes, de coisa antiga. Foi o dia inteiro eu lembrando que eu fiquei sentada quase que o dia inteiro, só assim, ó, lembrando de tudo como fosse um filme, voltando tudo pra minha cabeça, uma doideira. E eu lembro que eu sentei na casa da minha irmã, de final da tarde eu fui na minha irmã e avisei isso a ela, a irmã que morava embaixo, falei assim, eu tô lembrando de tudo, tá vindo tudo na minha cabeça. Aí ela começou a fazer uns testes, começou a perguntar. Ela começou a perguntar de coisas que eu nem lembrava que eu lembrava, e eu respondendo, ela, meu Deus do céu, ela ficou doida, sabe? E assim, ela com uma neném recém-nascida, né, como eu falei, que minha sobrinha nasceu 3 dias depois do meu acidente. E isso é uma coisa que eu não falei, a minha sobrinha era algo assim que eu queria muito, 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 o sonho da minha vida era ter uma sobrinha. Minha irmã já era casada há 5 anos, e ela não tinha filhos. Aí quando ela teve filho, quando a filha nasceu, eu tava sem memória, cara. Eu olhava pra neném assim, como é uma neném, um bebê. Fazer o quê? E não era aquela emoção de minha sobrinha, entendeu? E eu tenho uma foto assim, que ela até tirou, eu assim, olhando como se aquela bebê que eu esperei uma vida inteira fosse um bebê desconhecido, cara. Mas depois que eu recuperei memória, eu recuperei todo o prazer de ter uma sobrinha, e até hoje a minha sobrinha é meu grude. Né, Bruna? E a paixão da minha vida, uma das paixões da minha vida, minha sobrinha. E então assim, quando a memória voltou, eu fiquei o dia inteiro, meu Deus, tô derretendo. Eu fiquei o dia inteiro recuperando a memória, lembrando de tudo, e foi muito interessante, porque veio quase tudo que ao mesmo tempo, só que eram 15 anos, né, de memória ali pra voltar. E eu fiquei muito feliz com isso. Então assim, o que o médico falou, que minha memória nunca mais ia voltar, e se voltasse, ia voltar em partes. Ele não podia ter afirmado isso pra minha mãe, porque o cérebro da gente ele é bem complicado, ele é bem complexo, né? Então, como é que ele pôde falar isso pra minha mãe? Só deixou a coitada apavorada. E eu recuperei minha memória, eu acredito que eu recuperei tudo. Como eu falei, se eu esqueci, não tem como eu saber. Mas eu lembro de bastante coisa, assim. Eu sei que eu recuperei normalmente, ficou normalmente. Aí eu fiquei, depois disso, eu fiquei tomando... Acho que era de 3 em 3 meses eu tinha que fazer o eletrocefalograma, que sempre dava um problema lá bizarro, dava umas alterações. Eu não conseguia mais dormir, e aí eu tive que tomar remédio tarja preta, aquele diazepam, acho que era 2 miligramas, se não me engano, era bem forte, bem pesado. E eu tomei ele durante 1 ano, eu acho que foi durante 1 ano, porque eu não dormia, minha mente não desligava, eu fiquei com um problema que eu não conseguia dormir, então eu só dormia quando eu tomava esse remédio. Isso para uma criança, né, um adolescente de 15 anos, tomando esse remédio pesado, ficou muito doido. Aí eu conheci, aí né, meu namorado já acabou, aquele ex-namorado, eu conheci meu namorado, que é meu marido hoje. E quando eu contei pra ele que eu tomava remédio de tarja preta, ele falou, pô, faz isso não, cara, você é nova pra tomar isso. Eu falei, mas eu tenho um probleminha na cabeça. Eu tenho um probleminha que eu preciso tomar esse remédio. Aí ele falou, poxa, vamos parar de tomar esse remédio aí, é por conta própria, não sei se é certo, se é errado, se foi bom, se foi ruim, não sei. Hoje em dia eu acho que foi bom o que ele fez, né, me aconselhar para tomar esse remédio, porque eu poderia estar até hoje dependente de remédio de tarja preta, como eu vejo muitas pessoas aí tomando remédio pra dormir direto e não consegue mais ficar sem. Aí eu escondia, eu botava embaixo da língua quando minha mãe me dava, eu botava embaixo da língua, igual o filme. Botava embaixo da língua, minha mãe ia embora, eu escondia assim na parte de cima do
beliche. Eu dormia com a minha irmã, né? A cama de baixo, ela dormia em cima. Aí eu escondi ali com o beliche e isso foi quase um ano eu escondendo. Um ano tomando remédio, não tomando remédio, né? Escondendo o remédio ali. E não precisei mais porque eu ia pra escola. Eu não dormia à noite, mas o remédio era tão pesado que de manhã eu ia pra escola e às vezes eu nem lembrava como que eu cheguei na escola. Eu ia dormindo, eu ia no automático pra escola e chegava na escola assim, e cheguei aqui, que doideira. Eu não lembrava porque eu ia meio assim, sabe, meio dormir. E de bicicleta. Na bicicleta eu chegava na escola sem saber como que eu cheguei na escola. Então isso eu acho que tava me prejudicando, esse remédio foi bom por isso. E hoje em dia, de boa, eu acho que eu tô de boa. Eu acho que eu tô de boa. Já tem bastante tempo isso, né? Aqui, fez 21 anos que eu perdi a memória. E fiz outros exames depois, não deu mais nada, sabe? Assim, minha cabeça é normal, eu tenho uma memória muito boa ainda. Eu guardo as coisas com muita facilidade. E essa foi minha história, minha experiência, né? De quando eu fiquei sem memória. E história pra caramba, hein? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conhecido um pouco de mim, esse lado que eu quase não conto pra ninguém, é algo bem, bem pessoal, né? Uma coisa que aconteceu há muitos anos e que nem quase ninguém mesmo sabe disso. Agora, vocês sabem. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva aqui no canal e big beijo pra vocês e tchau!